Capítulo 9. A realidade é eterna, a realidade não adoece, a realidade não envelhece, a realidade não morre. Ao fato de conhecer esta verdade, se diz conhecer o caminho. Sutra, chuva de néctares da verdade. Seishinoe Masaharu Taniguchi. Mateus, 36 anos, mês 10, dia 10. Joguei-me na cama com um olhar inexpressivo nas imperfeições do quarto. A brisa de um inverno alongado, de primaveras sufocantes, dava a impressão que as minhas estações não existiam mais. Creia que descobri um bom local onde eu poderia estar completamente só. Sobretudo com a porta a 7 chaves. Por vezes, ainda ouvi alguém tentando me levar na alienação. E como as conversas difíceis sempre me tiravam do ar, estagnei a mente em futilidades. As conversas, ainda mais aquelas que me fazem pensar, dando novas formulações aos meus mais básicos, perfeitos e indiscutíveis conhecimentos, surpreendiam-me. Surpreendi-me porque tudo muda sem nada mudar. É o mesmo que um copo meio vazio ser um copo meio cheio. Um ponto preto ser menos ou mais formidável que a folha de papel que o criou. Deus ser o tudo, especialmente o nada. É difícil não reagir aos acontecimentos. Quem eu estou enganando, além de mim mesmo? E é quando eu penso que estou atingindo novas metas e anjos ou projeções começam a me dar sermões na montanha, que desisto dessas divagações. Por onde eu me desvencilho desse drama psicológico? Não tem mais volta. Uma voz na cabeça teimava em continuar o diálogo. Por que não podia ficar só? Essa era a minha realidade? E se Tiago for outra sombra? Que se cale no meu subconsciente superativo. Eu nunca desisto. Não importa se você não consegue superar as intervenções do seu ego. A sua personalidade deve reagir e a sua natureza. Como eu fico? Saltando de um estado emocional agora para o outro? Exercendo a compaixão incondicional para em seguida reclamar, espernear e esbravejar? Eu já não estava conversando com ele. Ninguém está pedindo que você haja diferente. Quem está se enganando é você, cheio de baixa autoestima. Só tem que controlar os excessos e pensar e experimentar, pois não existe um só dia da sua existência que não tenha sido admirável. Ou ainda acredita que somos intenções da casualidade? Eu afirmo, eu estou aqui. Suspirei aliviado, há ocasiões em que queremos estar sozinhos, outras em que seria bom ter um ombro amigo. E eu confiava nele. Assim mesmo eu suponho que você não passa de uma ilusão. E essas conversas sem sentido. Acho que estou correndo em ciclos, já te disse. Nem vou perder tempo discutindo. Tiago estava exasperado. E anjos têm raiva? Muita. Somos estúpidos e idiotas quando temos que guiar pessoas que não chegam a se decidir. Em outras situações, somos obrigados a admitir que sempre seremos assim. Respirou fundo, pelo que eu pude supor. Qual é a sua versão de mim? É que anjos têm raiva e não gostam de quem não persiste. Mateus, você realmente está com medo? Sim. O silêncio perdurou por mais alguns minutos. Tinha que admitir, mesmo que ele fosse uma projeção ou uma fantasia, possuía uma confiança que eu não tinha. Nuvens negras se assolavam, uma tempestade de granizo começou a despencar. A satisfação pessoal deve começar pela superação mediante rigorosa autoanálise das realidades reais com as aparentes. Não é possível extinguir o ego se quiser permanecer consciente diante das provas. Por que não confia em mim? Tiago completou. A preocupação é a porta de entrada para os medos. E mesmo ciente de tudo, deixava-me levar pelos acontecimentos prosaicos que sempre preencheriam e ocupariam tudo o que fosse presumível. Cada brecha de uma mentalidade entulhada por pensamentos ilusórios que seriam como combustível para o fogo das paixões humanas. Eu até conseguia ver além das aparências, mas mesmo assim nada conseguia fazer para recriar o evento. E eu sabia a fórmula para recriá-lo, e dependia tão somente da disciplina.
Todas as religiões, seitas, filosofias, doutrinas e ciências também a conheciam, apesar de empregarem linguagens diferentes e não divergentes. De quantas maneiras diferentes é possível contar a mesma história? Tantas quanto quisermos, e elas se adaptarão ao gosto do leitor. Tinha que recomeçar um mantra, para cada vez que eu fosse atingido por uma perturbação. Recorreria ao bordão: adivinha algo repentino ou perturbativo, e eu estava pronto para esclarecer a mim mesmo que Deus era o princípio de tudo e a causa primária de todas as coisas. Com o tempo, essa frase se sintetizaria em que Deus é perfeito, um amálgama de julgamentos que dariam a entender que eu estaria desesperado ou insanamente se agarrando a todos os santos, seitas, ervas, milagres e patuás. A verdade é muito mais pura. O caminho nem sempre seria revelado por fórmulas, métodos, evangelhos ou tábuas da salvação, medicina experimental, rezas brabas, mantras ou benzedeiras. Neurocientistas e outros enfermos incessantes em falar sem parar. O mais atraente é que todos estão certos. Quando se conhece a verdade, percebe-se que ela pode ter vários nomes e ser dita conforme a circunstância. Contudo, temem achar isso ou aquilo, estabelecer interpretações e empurrar a responsabilidade para alguém. E pensar que Cristo confirmou que nós somos deuses e tudo o que ele havia feito nós poderíamos fazer e até mais. Não exatamente com essas palavras. E é por isso que eu acredito que vivo em profunda ilusão. Acho que não tenho preconceitos, e quando a essência de tudo se torna a mais clara palavra unida ao mais alegre pensamento, eu apreendo que o caos, o sofrimento, provas e expiações não passam das partes mais formidáveis da minha aspiração. A essência de tudo sempre será simplicidade. Friso que são desejos da alma, e tenho conhecimento de que a alma deseja? Para qualquer das duas respostas, teria que saber por que eu ajo supondo. Supondo que eu saiba ou não, quando o maior trunfo da alma é me esconder a verdade. Firmei os pés e tentei me levantar da cama. Foram apenas 2 tentativas e já zigue-zagueava como Frankenstein rumo ao armário. 2 passos só. O mal-estar provocado pela hebdominária beta-interferona interferia com meu humor, de opiniões trancadas até chaves. Isso se eu não queria falar o que não devia. Com o tempo percebi que não passavam de admoestações provocadas pela sensibilidade ao som, à luz e aos cheiros.